Fala galera, tudo tranquilo? UniOeste 2021, não poderia ser diferente, o tema é vírus, ok? Fiz aqui o clássico, né? Conhecidíssimo, famosíssimo, desgramento do SARS-CoV-2 como base para a gente discutir essa questãozinha, né? Vocês vão ver que o papo é muito mais amplo, muito mais superficial, está muito mais relacionado àquele papo, é vivo ou não é vivo, beleza? Uma interpretação de texto, basicamente, essa questão. Mas eu coloquei aqui para a gente aproveitar, comentar como a gente tem feito todas as questões. Por exemplo, esse ano caiu ele exatamente na UERJ, falando do envelope. Então, galera, esse ano podem esperar muito ainda. Esse ano que vem, muita coisa sobre vírus, beleza? Então vamos discutir. Segue aí a nossa queridíssima vinheta. Pronto, galera, a questão tá aí para vocês. Quem quiser, pausa, lê com um pouquinho de atenção, ok? Como eu falei, é uma interpretação, então é importante que leia um texto, beleza? Pausa aí, ou quem não quiser já vem aqui direto comigo, porque, gente, eu vou facilitar a ideia. A discussão é sobre aquele papo clássico dos clássicos. É vivo ou não é vivo essa porcaria desse vírus, beleza? Então o lance é o seguinte, ele traz um texto, fala, galera, né, usa os argumentos de quem não o considera vivo, beleza? E ele também, no finalzinho, ele fala da questão do que é essencial para, né, proliferar, caso multiplicar. Lembra que independentemente de se é, né, um parasita obrigatório intracelular, não é isso que a gente caracteriza o vírus? Então, esse cara ele consegue, né, replicar o material genético, ter informações aqui suficientes para produzir proteínas e tudo mais, ou seja, é econômico. A ideia do vírus é que ele é econômico, ele tem o necessário, né, para de fato reproduzir. Agora, não é uma célula, não tem estrutura celular, beleza? Então, rola essa discussão. Vou pontuar para vocês, normalmente os argumentos para quem não considera vivo. Não tem estrutura celular, ou seja, não tem membrana plasmática, não tem núcleo, não tem organelas, beleza? Zero estrutura celular. Maravilha? Esse cara, ele depende de uma outra célula para se reproduzir, ok? Então lembra que ele usa todo o maquinário de reprodução da célula hospedeira, apesar dele ter, né, o material genético que voluntariza as informações para produzir novamente esse material genético e as proteínas, algumas substâncias que o compõem, beleza? E quem considera vivo trabalha muito nessa linha da economia e do que é essencial, que é o material genético, né? E ali os códigos para produção de proteínas aí que serão necessárias, beleza? Então basicamente isso. Então eu vou ter que ler alternativa por alternativa, como eu sempre faço também, para a gente ver o porquê que está certo, porquê que não está, né, e o porquê que não está. Então, na letra A, ele quer a correta, tá? Ele disse, pode-se dizer que, por possuírem metabolismo próprio, os vírus podem ser considerados como seres vivos? Possuírem metabolismo próprio? Isso não é nem verdade, beleza? Né? Lembra que eles dependem muito da célula hospedeira para a reprodução. Muito menos tem metabolismo. Show? B. Função principal dos capsídeos é proteger o DNA do vírus de agentes externos. Ação necessária para que ocorra a infecção viral. Opa! Vamos lá. Botei aqui, gente, como eu falei, o nosso maledito SARS-CoV-2. Botei algumas estruturas que, inclusive, ele não fala aí na questãozinha, mas que serve aqui para a gente, né, acrescentar mais conceitos. Porque eu poderia tirar dentro do que é básico, do que é necessário para o vírus, né, principalmente aqui, ó, o envelope. Lembra que tem vírus envelopados e vírus não envelopados. O SARS-CoV-2, ele é envelopado, ok? Só que, então, o básico é ter capsídeo proteico e material genético, RNA ou DNA. Beleza? Lembra que tem lá grupos específicos que possuem os dois, mas o clássico, a ideia clássica é ter RNA ou DNA. Vamos dizer aí uma dica, né, para quem for fazer prova esse ano ainda, principalmente os isolados, é trabalhar com a ideia do RNA positivo e negativo. Estudem isso, é bem bacana, ok? No caso do SARS-CoV-2, ele é um RNA
positivo. Show? Fita simples positivo. Maravilha. E lembra que isso aqui então é o básico para ter no vírus. O envelope, que normalmente, natureza lipídica, galera aí, na UERJ, acertou aí, que eu comentei um pouquinho antes, isso vai cair muito em vestibular ainda, a questão do lavar das mãos, né? Lembra que o sabão, o álcool, né? Eles arrebentam o envelope, ok? E o envelope sim caracteriza muita proteção ao vírus, beleza? Show? E a proteína spike, essa sim está muito associada ao que, gente? A infecção, a identificação das proteínas de membrana que vão permitir com que esse cara jogue, introduza lá o material genético para dentro da célula hospedeira. Então também não ficou bacana B. Show? C. Pode-se considerar que os vírus são organismos acelulares, sendo constituídos basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. Tá ok, né? São acelulares, porque não tem estrutura, né? No próprio texto ele diz, ok? E basicamente eles têm RNA, né? Ou DNA, material genético, ácido nucleico, e proteína. O envelope pode ter ou não, beleza? Então tá certo, né? Ficou letra C. Repara que ele botou na D, glicoproteínas existentes nos vírus possuem a função de reprodução viral, já que podem se unir a outros seres vivos, né? A ideia aí, de fato, para identificação são as proteínas, ok? No caso do coronavírus, as proteínas spike, beleza? Isso aí é bem característico de um vírus animal. A gente tem vírus, né, os bacteriófagos, que tem um aspecto um pouquinho diferente. E na E, ele diz que os vírus são organismos que possuem apenas alguns tipos de organelas. Nenhuma organela, nenhuma estrutura celular. Beleza? Então, de fato, ficou letra C. Então, a gente deu aqui uma palhinha sobre esse cara que tem, infelizmente, sido muito falado aí no nosso planeta. E aí a gente já mata essa questãozinha. Vamos para a próxima.